Fala galera abençoada, bom dia! O Eldmara Martins na leitura da Bíblia para mim e para você. E estamos em Números 3. Os levitas escolhidos para o serviço do tabernáculo. Estes eram os descendentes de Arão e de Moisés, no dia que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para exercerem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando no deserto do Sinai ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, e não tiveram filhos. Todavia, Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão, pai deles. Então o Senhor disse a Moisés: Faz aproximar-se a tribo de Levi e coloca diante do sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles estarão a serviço dele e de toda a comunidade diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da revelação e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos israelitas, fazendo o serviço do tabernáculo. Entregarás os levitas a Arão e a seus filhos. Eles lhes são dados inteiramente da parte dos israelitas. Mas ordenarás a Arão, a seus filhos, que desempenhem seu sacerdócio. Se um homem comum se aproximar dele, será morto. E o Senhor disse mais a Moisés: Eu mesmo escolhi os levitas do meio dos israelitas em lugar de todo primogênito, daquele que é o primeiro a nascer entre os israelitas, e os levitas serão meus, pois todos os primogênitos são meus. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto de homens como de animais. Eles serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés contou-os conforme a ordem do Senhor, como lhe havia sido ordenado. Estes foram os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate, segundo suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, segundo suas famílias: Mali e Musi. São essas famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. As famílias dos Libnitas e dos Semeitas eram de Gerson. São essas as famílias dos Gersonitas. O que eles foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Genositas acamparão atrás do tabernáculo no lado ocidental. E o líder da casa paterna dos Genositas serão Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da revelação o tabernáculo e a tenda, a sua cobertura e a cortina da porta da tenda da revelação, e as cortinas do pátio, e a cortina da entrada do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também suas perspectivas cordas. As famílias do Anrmitas, dos Izaritas, dos Hebromitas e a família dos Uzielitas eram de Coate. São essas as famílias dos Coatitas. O número de todos os homens da idade de 1 mês para cima era de 8.600 e estavam encarregados do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo para o lado sul. E o líder da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uzuel. Eles ficarão encarregados da arca e da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário, com que ministram, e da cortina, com todos os seus acessórios. E o maior líder dos levitas será Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele será o superintendente dos encarregados do santuário. As famílias dos Malitas e dos Musitas eram de Merari. São essas as famílias de Merari. Os que deles foram contados, seguindo o número de todos os homens de 1 mês para cima, foram 6.200. E o líder da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, e eles acamparam junto ao tabernáculo para o lado norte.
Os filhos de Merari ficarão encarregados das armações do tabernáculo e dos seus travessões, das suas colunas e bases e de todos os seus pertences, com todos os seus acessórios, junto com as colunas do pátio em redor e suas bases, suas estacas e suas cordas. Diante do tabernáculo, para o lado do oriente, diante da tenda da revelação, acamparão Moisés e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos israelitas. Se um homem comum se aproximar dele, será morto. Todos os que foram contados dos levitas, segundo suas famílias, que Moisés e Arão contarão por ordem do Senhor, todos os homens de um mês para cima foram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos israelitas da idade de um mês para cima e relaciona-os por nome, e separarás os levitas para mim. Eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos do gado de Israel. E Moisés contou todos os primogênitos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. E todos os primogênitos relacionados por nome, da idade de um mês para cima, foram 22.273. O Senhor disse ainda a Moisés: separa os levitas, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas, em lugar do gado deles, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos israelitas, que excedem o número dos levistas, receberá 5 ciclos por cabeça, conforme o ciclo do santuário, o ciclo de 20 geras, e darás a Arão e seus filhos o dinheiro do resgate dos que excedem o número dos levitas. Então Moisés recebeu o dinheiro do resgate dos que excederam o número dos resgatados pelos levitas. Ele recebeu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os deveres do Coatitas. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: contai os filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, o que tem entre 30 e 50 anos de idade, de todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho na tenda da revelação. E este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da revelação, com relação a coisas santíssimas. Quando o acampamento partir, Abraão e seus filhos entrarão e, abaixando o véu da cortina, cobrirão com ele a arca do testemunho. Colocarão por cima uma cobertura de peles de animais marinhos. Sobre ela estenderão um pano todo azul e colocarão as varas no lugar. Estenderão sobre a mesa dos pães consagrados um pano de tecido azul e sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas e os jarros para as ofertas de libação. O pão contínuo também estará sobre ela. Depois estenderão por cima dela um pano carmesim, a seguir uma cobertura de peles de animais marinhos, e colocarão as varas na mesa. Então pegarão um pano de tecido azul e cobrirão o candelabro da iluminação, suas lâmpadas, seus espevitadores, seus apagadores e todas as vasilhas de azeite usadas no seu serviço. E o envolverão, juntamente com todos os seus utensílios, em uma cobertura de peles de animais marinhos e o colocarão sobre um suporte. Estenderão um pano de tecido azul sobre o altar de ouro, o cobrirão com uma cobertura de peles de animais marinhos e colocarão as varas nele. Também pegarão todos os utensílios do mistério, com que serve no santuário, e os envolverão num pano de tecido azul, e cobrindo-os com uma cobertura de pele de animais marinhos, os colocarão sobre a vara. Depois de tirar as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de tecido púrpura. Colocarão nele todos os utensílios usados no serviço, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. Todos os utensílios do altar estenderão sobre ele uma cobertura de peles de animais marinhos e colocarão nele as varas. Quando o acampamento for partir e Arão e seus filhos houverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para levá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas, para que não morram.
Essa é a função dos filhos de Coate na tenda da revelação. Eleazar, filho do sacerdote Arão, se encarregará do azeite da iluminação, do incenso aromático, da oferta contínua de cereais e do óleo da unção. Isto é, terá sobre sua responsabilidade todo o tabernáculo e tudo o que há nele, o santuário e seus utensílios. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Não eliminareis do meio dos levitas a tribo das famílias dos coatitas. Mas, para quem para que fiquem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, assim lhes fareis. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua obrigação. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um momento, para que não morram. Os deveres dos gersonitas. O Senhor disse a Moisés: Conta também os filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo sua família. Contarás os que têm entre 30 e 50 anos de idade, contarás todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço das famílias dos gersonitas ao servirem e ao levarem as cargas. Carregarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua cobertura, a cobertura de peles de animais marinhos, que está por cima, a cortina da entrada da tenda da revelação, as cortinas do pátio, a cortina da entrada do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas cordas e todos os seus acessórios, enfim, servirão em tudo o que diz respeito a essas coisas. Todo o trabalho dos filhos dos gersonitas, todas as suas obrigações e todo o seu serviço serão segundo a ordem de Arão e seus filhos, e lhes designareis os cargos em que deverão servir. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da revelação, e o trabalho deles estará sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os deveres dos meraritas. Quanto aos filhos de Merari, tudo os contarás segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contarás os que têm entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho da tenda da revelação. Isto é, o que terão de carregar, segundo todo o seu serviço na tenda da revelação, as armações do tabernáculo e suas varas, suas colunas e suas bases, como também as colunas do pátio em redor às suas bases e suas estacas e suas cordas, com todos os seus objetos e todos os seus acessórios. Designareis por nome os objetos de que se encarregarão. Esse é o serviço da família dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho na tenda da revelação, sob a direção de Tamar, filho do sacerdote Arão. Então Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os filhos dos coatitas, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os contados entre eles, segundo suas famílias, foram 2.750. São esses os contados entre as famílias do coatitas, isto é, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, os quais Moisés e Arão contarão, conforme a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Semelhantemente, os contados entre os filhos de Gerson, segundo suas famílias e segundo a casa de seus pais. Os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os contados entre eles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São esses os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, os quais Moisés e Arão contarão conforme a ordem do Senhor. E os contados entre as famílias dos filhos de Merari, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entrarão no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os contados entre eles, segundo suas famílias, eram 3.200. São esses os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contarão, conforme a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Resumo da contagem dos levitas. Todos os contados entre os levitas por Moisés, Arão e os líderes de Israel, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que tinham entre 30 e 50 anos de idade,
todos os que entraram para serviço, para trabalhar e para levar cargas na tenda da revelação. Os contados entre eles foram 8.580. Foram contados por Moisés, conforme a ordem do Senhor, cada qual segundo o seu serviço e de acordo com a sua obrigação. Assim foram contados por ele, conforme o Senhor havia ordenado. Glória a Deus. E assim finalizamos, né, essa leitura de hoje de Números. Eu vou pedir para você que você feche os seus olhos. Eu vou fechar os meus olhos também aqui. Inclusive estou de joelhos. E eleve os seus pensamentos a Deus. E vamos juntos rezar, orar, assim como você quiser, no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, para todo sempre. Amém. Glória a Deus por isso. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Muito obrigada por você estar prestigiando o meu canal. Já vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal e compartilha essa leitura da Bíblia, esse que você está escutando, com uma pessoa especial, uma única pessoa, muito especial na sua vida. Um beijo, que Deus abençoe grandemente. Obrigada.